Você já ouviu falar que, na Sexta-feira Santa, colocar um simples pão e uma vela sobre a mesa pode transformar a sua casa em um espaço de graça e abundância? Segundo os ensinamentos de Padre Pio, esse gesto carrega uma força espiritual profunda. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado por trás desse ritual, como ele pode atrair bênçãos para a sua vida e por que essa tradição tem tocado o coração de milhares de fiéis. Fique até o fim e prepare-se para viver algo realmente especial. Agora, irmãos e irmãs, dou-lhe as boas-vindas de coração. Sinta-se em um ambiente de paz e fé, onde nossos pensamentos se voltam para o mistério da paixão de Cristo. Convido você a dedicar este momento à oração interior e à reflexão profunda. Feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor divino inunde seu coração. Hoje, celebramos a Sexta-feira Santa, o dia mais solene do calendário cristão. É o dia em que Jesus Cristo, nosso Redentor, entregou sua vida na cruz por amor a nós. Cada dor, cada lágrima derramada e cada gota de sangue deixam uma marca eterna na história da salvação. É um convite divino para mergulharmos na compaixão, na humildade e na gratidão. Ao longo dos próximos minutos, vamos nos preparar espiritualmente para vivenciar um ritual simples, porém poderoso: colocar um pão e uma vela em nossa mesa. Mas antes, precisamos alinhar nossos corações com a verdade do sacrifício de Cristo. Deixe para trás todas as preocupações e distrações do dia a dia. Faça espaço em sua mente para contemplar o amor incondicional de Deus. Enquanto fala a brisa suave do Espírito Santo em nossa alma, inspira esperança e fé. Imagine-se junto às pedras do Calvário, ouvindo o silêncio sagrado que envolve o momento da crucificação. É nesse silêncio que o milagre começa a germinar. Agora que estamos unidos em prece, siga-me nesta jornada de fé. Em breve, mostrarei cada passo desse ritual abençoado, guiado pelos ensinamentos de Padre Pio, para que você receba as graças que Deus reservou para você nesta Sexta-feira Santa. Finalmente, convido você a estender seus pensamentos a cada pessoa amada, trazendo-as em oração para este momento. Mesmo que distantes, sentiremos a união da família em espírito. Abra seu coração para acolher as bênçãos que Deus quer derramar agora. Agora que alinhamos nossos corações com o mistério da paixão de Cristo, é hora de conhecermos a vida e missão de um dos maiores santos do século XX, Padre Pio de Pietrelcina. Nascido Francesco Forgione em 25 de maio de 1887, na pequena vila de Pietrelcina, no sul da Itália, ele foi o quarto de 8 filhos em uma família simples de agricultores. Desde a infância, Francesco demonstrava uma espiritualidade extraordinária. Conta-se que, ainda menino, ele passava horas em cima de uma rocha próxima à casa, rezando por todos. Aos 17 anos, em 6 de janeiro de 1903, ingressou no convento dos frades menores capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio em homenagem ao Papa Pio I. Durante o noviciado e os estudos filosófico-teológicos, destacou-se pelo zelo na disciplina e na mortificação da carne, imerso em meditações profundas sobre os mistérios da cruz. Em 20 de setembro de 1918, durante os dias mais sombrios da Primeira Guerra Mundial, Padre Pio recebeu um dom extraordinário: os estigmas de Cristo. Numa madrugada, após prolongada vigília de oração, percebeu dor aguda em suas mãos, seus pés e seu lado, constatando feridas abertas semelhantes às chagas das crucificações. Pelas décadas seguintes, conviveu com dores lancinantes, febres elevadas e fraquezas profundas, oferecendo cada gota de seu sofrimento pelas almas do purgatório e pelas intenções dos fiéis. Para Padre Pio, a Sexta-feira Santa era o ápice da imitação de Cristo. Ele participava das celebrações da paixão com compaixão visceral, meditando cada palavra do Evangelho como se estivesse presente aos pés da cruz. Após a liturgia, dirigia-se ao seu oratório particular, ajoelhando-se diante do sacrário, proferindo orações de adoração e reparação. Mantinha jejum estrito desde o amanhecer até o pôr do sol, recusando-se a ingerir água ou pão, unindo-se assim ao sacrifício de Jesus. Na Casa de Saúde de São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio atendia milhares de enfermos, a Sexta-feira Santa transformava o convento em um refúgio celeste. Logo após a liturgia da Paixão, ele preparava em sua cela uma pequena mesa da fé, cobria-a com um pano branco, colocava um pão inteiro, símbolo do corpo de Cristo, e acendia uma vela branca, representando a luz do mundo.
À beira do pão, dispunha uma cruz de madeira ou uma pequena imagem do crucificado. Em seguida, convidava visitantes a escreverem suas intenções em papéis e a colocarem-nos sob o pão ou a vela, em ato de fé e esperança. Dos ensinamentos de Padre Pio, extraímos 7 lições essenciais para vivermos nossa Sexta-feira Santa com profundidade espiritual. Primeiro, silêncio e recolhimento. Reserve momentos longe das distrações para ouvir a voz suave de Deus. Segundo, gesto simbólico. Prepare um pequeno altar doméstico com pão e vela. Terceiro, entrega de intenções. Escreva seus pedidos e coloque-os sob os símbolos. Quarto, jejum e mortificação. Ofereça-se espiritualmente, associando-se às dores de Cristo. Quinto, meditação dos mistérios. Leia trechos do Evangelho e reflita nos últimos dizeres de Jesus. Sexto, confiança inabalável. Mantenha a fé, mesmo sem ver resultados imediatos. Sétimo, gratidão constante. Agradeça pelas graças já recebidas e espere com paciência. Que Padre Pio nos inspire a vivenciar esta Sexta-feira Santa com verdadeira entrega, coragem e amor. Agora que entendemos profundamente os símbolos e aprendemos seus significados, chegou o momento de colocar tudo em prática. Este ritual consiste em criar um espaço sagrado em sua casa, unindo pão e vela em uma mesa especialmente preparada, para invocar a presença de Cristo sofredor e acolher suas bênçãos. Não se trata de mágica, mas de um ato de fé profunda, de comunhão com o sacrifício de Jesus e de escuta da voz de Deus. Realize-o com espírito de oração e de recolhimento, mantendo o coração aberto às graças que o Senhor deseja conceder. Você precisará dos seguintes materiais: uma mesa pequena ou aparador de sua preferência, um pano branco limpo, símbolo da pureza do lar, um pão inteiro, preferencialmente caseiro ou de qualidade, uma vela branca grossa, de cera pura, uma Bíblia ou Evangelho impresso, e um caderno com caneta para anotar suas intenções. Escolha um cômodo silencioso e bem ventilado, onde você não será interrompido por pelo menos 1h30. Se possível, desligue eletrônicos e telecomunicações, criando uma atmosfera de recolhimento. Reserve o período entre 12 horas e 18 horas da Sexta-feira Santa, lembrando a agonia de Cristo na cruz. O tempo sugerido é de 1h32, mas você pode estender até 3 horas, aprofundando sua união com Deus. Comece purificando o local, limpe bem a mesa e o chão ao redor, varrendo ou passando um pano úmido. Use roupas claras e confortáveis, e se desejar, um lenço branco na cabeça como sinal de respeito. Em pé, diante da mesa, faça o sinal da cruz e ore mentalmente: Senhor Jesus, reconheço minhas falhas e peço perdão. Purifica meu coração para este encontro contigo. Mantenha os olhos fechados por 30 segundos, respirando profundamente e entregando todas as preocupações a Deus. Em seguida, abra o pano branco sobre a mesa, deixando as sobras caírem de forma simétrica pelas laterais. Se quiser, coloque um crucifixo ou imagem de Cristo ao centro, atrás do espaço onde ficará o pão e a vela. Deixe à mão o caderno e a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6. Se usar incenso, trace o sinal da cruz sobre o bastão e passe-o em volta da mesa. Agora, segure o pão inteiro com ambas as mãos, elevando-o sobre o centro da mesa. Trace lentamente um grande sinal da cruz sobre ele, dizendo em voz baixa: Corpo de Cristo oferecido por nós, seja alimento para meu corpo e alma. Posicione o pão no centro frontal do pano e, em seguida, abra o caderno e anote suas 3 principais intenções, por exemplo, paz familiar, prosperidade no trabalho e cura interior. Dobre o papel e coloque-o sob o pão, fazendo um voto de fé. Pegue a vela branca com reverência e acenda o pavio, observando a chama antes de colocá-la atrás do pão. Ao posicionar a vela, recite com firmeza: Luz de Cristo, ilumina minha vida. Que esta chama queime minhas fraquezas e acenda minha fé. Permaneça de pé, de mãos erguidas, em silêncio por 20 segundos, sentindo a presença do Espírito Santo. Sente-se confortavelmente diante da mesa, com a Bíblia no colo, e reze em voz alta: Pai eterno, ofereço-te o corpo e o sangue de Jesus crucificado, como reparação dos meus pecados e preces pelas almas em purgatório. Que meu coração se una ao sacrifício de Cristo nesta Sexta-feira Santa. Após 15 segundos de silêncio, continue: Gratidão, Senhor, por cada bênção recebida, visível e invisível.
Agradeço pela vida, pela fé e pelas graças alcançadas nos momentos de dor e alegria. Faça mais 10 segundos de silêncio. Olhe para o pão e peça: Corpo de Cristo, alimenta a minha alma. Peço-te força e sustento para enfrentar as tribulações que me afligem. Senhor, traz cura aos meus enfermos queridos e conforto as famílias em luto. Pause 10 segundos. Olhe para a vela e diga: Luz de Cristo, ilumina meus caminhos. Dissipa as dúvidas que me envolvem e revela-me a verdade em cada decisão. Que esta chama purifique meu íntimo e me mantenha vigilante na estrada da santidade. Faça mais 10 segundos de silêncio. Com as mãos sobre o caderno, pronuncie suas 3 intenções profundas em voz baixa, entregando-as totalmente a Deus. Depois, ajoelhe-se ou permaneça sentado em postura ereta e fique 1 minuto em silêncio absoluto, contemplando o pão e a chama. Observe a luz tremeluzente, sinta seu coração bater em sintonia com o de Cristo e permita que pensamentos de gratidão brotem em sua mente. Para aprofundar ainda mais a experiência, abra a Bíblia em João 19 ou no Salmo 22, leia lentamente 2 ou 3 versículos e medite por 3 minutos, visualizando Jesus carregando a cruz até o Gólgota. Pergunte-lhe: Senhor, o que queres que eu aprenda com teu sacrifício? Registre no caderno qualquer insight que surgir. Ao encerrar, erga-se, faça o sinal da cruz sobre a mesa e diga: Obrigado, Senhor, pelo dom do teu corpo e por tua luz que nunca se apaga. Apague a vela com as mãos unidas em gesto de purificação. Se desejar, partilhe um pedaço do pão com alguém da família, simbolizando a continuidade da comunhão. Guarde o caderno com reverência e mantenha o ambiente em silêncio por mais 1 minuto. Maria, de São Paulo, sofria de ansiedade crônica e, após realizar este ritual, sentiu um alívio progressivo da angústia e recobrou forças para recomeçar. João, de Belo Horizonte, quitou dívidas inesperadamente quando o pagamento de um cliente chegou milagrosamente. Ana e Carlos, de Recife, recuperaram o amor conjugal e renovaram votos após unir-se em oração diante da mesa da fé. Essas histórias mostram que, onde a fé perseverante, há ação divina. Padre Pio aconselhava: tenha fé firme e paciência, pois Deus cuida de tudo. Assim como o agricultor semeia a terra e espera pela colheita, somos chamados a orar e esperar sem ansiedade, confiando que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando a nuvem encobre nosso céu, mantenha acesa a chama da esperança. Agora, reserve um momento ainda nesta Sexta-feira Santa para preparar sua mesa da fé. Escreva até 3 pedidos prioritários em um papel, dobre-o e coloque-o sob o pão ou debaixo da vela, dizendo: Eu recebo esta bênção com fé. Compartilhe sua experiência nos comentários, usando a hashtag Mesa da Fé, e convide amigos e familiares a participarem deste gesto sagrado. Envie este vídeo para 3 pessoas queridas que precisam de esperança e fortaleça a corrente de oração. Parabéns por ter chegado até este instante de fé. Agradeço profundamente pela sua companhia e confiança em permitir que este momento de catequese espiritual toque seu coração. Que a simplicidade de um pão e a luz desta vela transformem seu lar em um santuário de paz. Como o Padre Pio dizia, aqueles que guardarem a paz no coração não serão abalados pelos perigos do mundo. Mantenha viva a certeza de que as chagas de Cristo curam nossas feridas e que a providência divina supre todas as necessidades daqueles que creem. Lembre-se sempre de que, na simplicidade de um pão e na luz de uma vela, mora o milagre que o céu preparou para você. Se este vídeo tocou seu espírito, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e retorne para compartilhar suas bênçãos nos comentários. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Amém. Nos momentos que seguem, convido você a permanecer em silêncio, como quem sai de uma sala iluminada para contemplar o céu estrelado. Permita que tudo o que vivenciamos até aqui penetre profundamente em seu interior. Imagine agora o pão repousando sobre o pano branco, ainda quente de sua oferenda, e a chama da vela oscilando suavemente, como se respirasse junto com você. Sinta o aroma sutil que paira no ambiente, mistura de incenso imaginário e da lembrança de tantos santuários onde Cristo foi adorado. Deixe que cada respiração se alinhe a este gesto sagrado, inspire gratidão pelas bênçãos já recebidas e expire as aflições que ainda lhe cercam. Permaneça de olhos fechados por alguns instantes, como se o mundo exterior já não existisse,
e reconheça: tudo o que importa agora é esta mesa, este altar simples que se ergue em sua casa e que reflete a glória do Calvário. Em cada laivo de luz, vejo o reflexo do coração de Cristo, partido por amor e restaurado na ressurreição. Lembre-se de que, ao preparar este rito, você não está apenas repetindo um gesto ritualístico, mas unindo-se a uma corrente espiritual que cruza séculos. Visualize, naquela fração de segundo, as mãos de Padre Pio tateando o pão, acendendo a vela com devoção, cada ato impregnado de fé e de dor redentora. Conecte-se a essa tradição viva, como se de alguma forma estivesse ajoelhado na cela do carismático frade capuchinho, sentindo a proximidade de um olhar sereno que transborda compaixão. Agora, permita que o silêncio se prolongue ainda mais, enquanto suas mãos repousam no colo ou sobre a mesa, unidas em espera confiante. Sinta o calor que emana da chama aquecendo seu peito e abrace, com ternura, o pão que simboliza o sacrifício eucarístico, o mesmo sacrifício que alimentou o corpo de Cristo e permanece conosco a cada missa. Embora não possamos consumir o pão aqui, seu valor simbólico tem o poder de reavivar em nós a coragem para amar sem medidas. Convido você a abrir lentamente os olhos e a olhar para a mesa novamente, agora com outra percepção. A vela, que antes era apenas um objeto, se tornou um portal, um canal de união entre sua alma e o trono de Deus. Siga cada tremor da chama e reflita: em cada vacilo, há uma lição sobre a fragilidade humana, em cada centelha que se mantém firme, há uma lembrança de que a vida, mesmo em meio às adversidades, pode brilhar. Enquanto seus sentidos se aprofundam nessa experiência, pense nas pessoas que você ama. Imagine o sorriso de cada familiar, o abraço de cada amigo, e ofereça-lhes, mentalmente, a graça que você recebeu aqui. Faça uma prece breve, silenciosa, pedindo que a luz desta vela toque o coração de quem precisa de consolo, e que o signo do pão supere toda a fome de afeto, cura e liberdade. Sinta a união espiritual que nasce desse ato e confie: Deus ouve cada suspiro de fé. Em seguida, feche os olhos mais uma vez e recite interiormente uma jaculatória: Jesus Eucarístico, vida de minha vida, não permitas que me separe de vós. Deixe que essas palavras ressoem no mais íntimo do seu ser, como se cada sílaba fosse um passo em direção ao sacrário. Mantenha-se assim por um breve momento, respirando em compasso com essa invocação, permitindo que toda a sua mente, seu afeto e sua vontade se entreguem ao mistério da presença divina. Agora, abra os olhos devagar e, com um gesto suave, aproxime as mãos do pão sem tocá-lo, como se fosse um relicário. Observe cada fissura na casca, a textura levemente rústica, o traçado que lembra cereais incorporados. Cada detalhe fala de simplicidade e de humanidade. Cristo escolheu o ordinário para revelar o extraordinário. Em seguida, volte à vela, acompanhe o movimento minúsculo do pavio, aquele pequeno suplício que consome a cera enquanto sustenta a chama. Pense em quantas orações já subiram sob essa mesma metáfora do fogo que consome e purifica. Permita que um sentimento de gratidão brote em seu peito. Agradeça não apenas pelas graças que já são visíveis, a saúde restaurada, a reconciliação familiar, a solução financeira, mas por todos os bens que ainda estão em gestação no coração de Deus. Entenda que a maior bênção pode não ser um milagre espetacular, mas a paciência renovada para esperar, a esperança que floresce na adversidade e o amor tranquilo que supera qualquer turbulência. Agora, levante-se lentamente, sem pressa, mantendo o olhar no altar doméstico. Volte seu corpo para a mesa, com as mãos postas em sinal de respeito. Reze mentalmente: Senhor, estende sobre mim um manto de tua misericórdia e faça de minha vida testemunho fiel de teu amor. Permaneça nessa atitude por alguns segundos, sentindo a energia espiritual que emana do encontro com o sagrado. Em seguida, faça um pequeno gesto de inclinação de cabeça, como quem se curva diante de um rei. Em seu coração, repita: que a minha casa se torne santuário, e que cada ato de amor seja pão repartido, cada palavra de fé seja luz acesa. Abra os braços levemente, como se estivesse oferecendo tudo aquilo de graça a Deus, e depois abrace-se por alguns instantes, simbolizando a autoaceitação da graça divina em sua vida. Agora, caminhe devagar ao redor da mesa, contemplando o espaço sagrado de outros ângulos. Cada passo é um ato de adoração ambulante, uma pequena procissão particular.
Ao chegar novamente diante do pano branco, ajoelhe-se com cuidado, apoiando levemente os joelhos, e toque o solo com a testa, num gesto de humildade e reconhecimento de que Deus é o Senhor de tudo. Permaneça assim por alguns instantes, em profundo recolhimento. Levantando-se, sente-se de novo, pegue o caderno e a caneta, e registre um breve compromisso espiritual, uma frase, uma promessa pessoal. Pode ser: rezarei todos os dias pela paz no mundo, ou serei testemunha da alegria de Cristo em meus gestos de bondade. Escreva de própria mão, sentindo o peso do papel e o caráter solene do compromisso. Ao terminar, dobre o papel e guarde-o no bolso, próximo ao coração, como um lembrete palpável de sua aliança com Deus. Agora, aproxime a vela e observe a chama pela última vez. Sussurre: luz que ilumina minha jornada, guia meus passos hoje e sempre. Faça um gesto suave como quem toca a chama sem se queimar, um contato íntimo, simbólico, que sela a intenção de viver iluminado pela fé. Depois, em silêncio, levante-a do suporte e transfira para seu gracioso movimento a ação de percorrer os cantos escuros de sua vida, levando luz onde há trevas. Por fim, ergue novamente o olhar para o pão e a vela, como quem se despede de grandes amigos, e diga em voz baixa, mas firme: até o próximo encontro, sagrado sacramento e santo fogo. Que eu saiba valorizar cada vez mais este mistério em minha vida. Mantenha o silêncio por mais alguns segundos, permitindo que o eco dessas palavras ressoe em seu íntimo. Quando estiver pronto, levante-se de vez, apague a vela com cuidado, unindo as mãos em concha e soprando suavemente, e em seguida guarde-a num local seguro, como um relicário doméstico. Pegue o pão, agradeça mentalmente e, se desejar, reserve-o sobre a bancada da cozinha para partilhar com sua família em oração no café da manhã, prolongando os benefícios do rito. Saia do ambiente com passos leves, levando consigo a paz que agora habita seu ser. Mesmo depois de desligar a câmera, lembre-se de que este tutorial não termina aqui. A mesa da fé é um convite contínuo à comunhão diária, um lembrete de que a cada refeição, a cada momento de silêncio, podemos renovar esse gesto de amor. Que este vídeo seja apenas o ponto de partida para uma vida inteira de encontros profundos com Cristo. Obrigado por acompanhar até este ponto, por permitir que esta devoção floresça em seu lar. Que a Virgem Maria, modelo supremo de entrega, interceda por você junto a seu Filho, e que o Santo de Pietrelcina, Padre Pio, da intercessão fiel, conduza seus passos. Fique na paz de Cristo, sempre pronto para dividir o pão, acender a luz e testemunhar o amor que não se apaga. Amém. Nos momentos que sucedem este encontro sagrado, leve consigo a certeza de que a mesa da fé não é apenas um ritual isolado, mas um portal que permanece aberto em seu coração. A cada respiração, perceba que o amor de Cristo se expande para além das paredes de sua casa, alcançando vizinhos, colegas de trabalho e até estranhos que não têm ideia das graças que estão sendo invocadas por meio de sua oração silenciosa. Imagine cada chama acesa e cada pedaço de pão abençoado gerando correntes invisíveis de misericórdia que cruzam mares e fusos horários, unindo a igreja inteira em uma só prece. Permita-se continuar contemplando o gesto por onde Jesus, no auge de sua dor, voluntariamente entregou o corpo e o sangue que nos sustenta. Pense no pão como metáfora da vida cotidiana. Cada refeição que fazemos pode ser transformada em Eucaristia viva quando a oferecemos ao Pai. Ao levantar um simples copo de água ou repartir uma fatia de pão com alguém, que seu coração recorde o sacrifício do Calvário e se torne um agente de compaixão. A vela, por sua vez, deve lembrar-lhe que, mesmo em meio às tempestades pessoais, há sempre uma luz que não se apaga, a promessa de que Jesus caminha conosco nas horas mais sombrias e faz de nosso sofrimento um caminho de santificação. Ao longo dos próximos dias, pense em pequenas maneiras de manter viva esta atmosfera de reverência. Toda manhã, antes de sair de casa, aproxime-se da mesa, acenda uma pequena vela e faça o sinal da cruz sobre seu rosto, declarando: sou o templo vivo do Espírito Santo. Durante o almoço, antes de comer, trece o sinal da cruz sobre o pão, agradecendo pela provisão diária. À noite, ao regressar do trabalho, sente-se por alguns instantes em silêncio diante da vela e escute as pulsões do seu coração, permitindo que Deus fale por meio do silêncio.
Considere também convidar familiares e amigos para acompanhar você em comunhão espiritual. Envie uma foto da mesa da fé via mensagem. Explique brevemente o significado dos símbolos e convide-os a replicar o gesto em suas próprias casas. Dessa forma, cria-se uma rede de oração doméstica que sustenta uns aos outros, puxando-se mutuamente para mais perto de Cristo. Não importa se vocês estão a quilômetros de distância, a corrente de fé unida pela mesma intenção vale tanto quanto uma oração proferida lado a lado no mesmo recinto. Se possuir sensibilidade musical, crie uma lista de cânticos e hinos que celebrem a paixão, a ressurreição e a Eucaristia. Toque essa seleção em momentos de meditação diante da vela, deixando que o canto seja um instrumento de adoração. O som sagrado e o aroma suave de uma vela perfumada tornam o ambiente ainda mais propício ao encontro interior. Lembre-se, contudo, de não transformar esse momento em espetáculo. Mantenha tudo simples, discreto e voltado exclusivamente para Deus. Para aprofundar a experiência, mantenha um diário espiritual. Após cada ritual na Sexta-feira Santa, registre as graças recebidas, as sensações do seu corpo e as inspirações que emergirem em sua alma. Quem sabe, daqui a um ano, você possa reler essas anotações e perceber o quão longe chegou na estrada da fé. Ainda, escreva testemunhos que possam inspirar outros, compartilhe em blogs, grupos de oração ou redes sociais, sempre enfatizando que não se trata de fórmula mágica, mas de um gesto de amor e obediência. Ao longo do tempo, você poderá perceber pequenas mudanças, um espírito mais pacífico, relacionamentos mais cordiais, oportunidades inesperadas, sinais sutis de que Deus está operando no silêncio. Cultive a humildade de reconhecer cada uma dessas intervenções, agradecendo com o coração contrito e a boca cheia de louvor. E se surgir dúvida ou frustração quando algo demorar para se realizar, volte-se novamente para a mesa, reze os 7 gestos aprendidos com o Padre Pio, releia seus pedidos escritos e confie que o tempo de Deus jamais falha. Não limite a prática à Sexta-feira Santa. Em outros dias do Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa e Sábado de Aleluia, você pode adaptar os elementos. Use uma vela roxa ou negra na quinta-feira, simbolizando a traição e o sofrimento, e uma vela branca ou dourada no Sábado de Aleluia, celebrando a esperança que antecede a ressurreição. Em todas essas ocasiões, o pão permanece como sinal de presença sacramental. Personalize o ritual de acordo com o calendário litúrgico, mantendo o mesmo espírito de adoração e gratidão. Caso viva em paróquia com tradição de devoções populares, procure integrar seu gesto ao que já acontece em sua comunidade. Participe de vigílias, procissões ou retretes, levando consigo a mesma intenção que depositou sob o pão e a vela. Leve um pequeno cálice com hóstias abençoadas para compartilhar após a missa, um pão da caridade, estendendo a comunhão aos que não puderam estar presentes. A Eucaristia, afinal, não é um objeto de consumo privado, mas um banquete a ser partilhado. Ao se aproximar do final desta longa jornada de devoção, recorde-se das palavras de Padre Pio: a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Faça da mesa da fé sua chave diária, abrindo-a a cada manhã com louvor, e seu fecho ao entardecer, encerrando o dia com gratidão. Não subestime o poder de um hábito tão simples de ser repetido. Ele modela o caráter, fortalece a disciplina e constrói uma vida espiritual madura. Se você sentir o desejo de ir além, procure uma formação mais profunda sobre a espiritualidade de Padre Pio. Leia suas cartas, descubra as reflexões sobre a importância da confissão frequente, o valor das obras de misericórdia e a entrega incondicional ao Espírito Santo. Ali, encontrará tesouros que complementarão seu ritual doméstico, dando-lhe âncora na tradição capuchinha de oração e serviço. Não tema as fraquezas que surgirão ao longo do caminho. Todas as grandes correntes são compostas de gotas d'água. Seu ritual pode começar com um único ato de fé e, com a persistência, se transformar numa torrente de graças. Se, por acaso, você falhar em um dia, não se deixe abater. Peça perdão, retome o ritual, recomece quantas vezes forem necessárias. Deus não mede nossa fé pelos acertos, mas pela sinceridade do nosso amor. Chegando ao desfecho desta extensão de reflexão, ofereço-lhe um abraço espiritual. Que seu lar se torne, não apenas nestes momentos, mas em cada respiração, um santuário vivente onde Cristo é adorado em espírito e verdade.
Que a chama da vela acenda a luz em seus pensamentos, e o pão mantenha sua alma alimentada de esperança. Que os testemunhos que você descobrir, escritos em seu diário ou partilhados por amigos, sirvam como âncoras de fé em dias de tormenta. E quando chegar o próximo ano, que você possa reviver todo esse processo com renovado fervor, tornando-o ainda mais profundo e pleno de amor. Imagine-se então, não como alguém que repete um rito, mas como um peregrino de Deus, navegando nas águas da graça, usando o pão e a vela como bússolas para o porto eterno. Essa é a promessa de quem ousa confiar, que cada gesto de fé, por mais humilde que seja, ecoa nos céus e ressoa, um dia, na eternidade. Amém.